Então, falando especificamente da natação paralímpica, a minha primeira competição ela foi em 2011. Eu fazia 3 meses que estava treinando, que tinha começado a treinar, ainda treinava muito pouco. Fazia um volume de 2 treinos na semana, então era uma brincadeira praticamente. E aí eu fui para a primeira competição e aquilo me encantou. Não parei mais, só fui aumentando os treinos, competindo mais, até chegar onde eu tô hoje. A competição mais importante para mim foi um sul-americano na Argentina que eu participei. Não lembro agora exato o ano. Lá eu ganhei 2 medalhas de prata no peito e no borboleta, então para mim foi uma realização bem grande. Tanto essa da Argentina quanto uma de 2018 em Porto Alegre que eu ganhei. Em uma das provas eu ganhei da recordista brasileira. Para mim são as competições-chave. Até essa última que eu participei esse ano em fevereiro, que ela foi uma competição bem difícil, eu fiz uma classificação um dia antes bem complicada, com os classificadores nacionais, e o meu resultado na minha classe não foi como eu esperava, mas eu cheguei na competição nos outros dias, baixei meus tempos, assim, foi uma surpresa todos os resultados que eu consegui fazer, assim, então foi um começo de ano com chave de ouro. Continuando sobre a natação, falando um pouquinho mais específico sobre a classificação. Na natação paralímpica, a gente tem as classes das deficiências físicas, vão de S1 a S10. O S é de swimming, natação em inglês, então isso vem do Comitê Internacional. Vai de S1 a S10 os atletas com deficiência física. O S1 seria aquela pessoa que não tem braços, pernas, e que nada basicamente com um movimento de tronco e ondulação da cabeça. Seria esse um exemplo de S1. E S10 aquela pessoa que você olha e não consegue ver uma deficiência, que é quase um convencional mesmo, a deficiência é mínima. A minha classe ela é SB5, SB por causa de peito. Então, no peito eu sou classe 5, e nas outras modalidades eu sou S6, então eu tô no meio. A dificuldade que eu tenho hoje nessa classe é porque é uma classe que ela engloba muitas deficiências numa classe só. Então eu nado com pessoas que têm anãs, eu nado com pessoas que são amputadas de perna ou de braço e cadeirantes. Então o que acontece? E até pessoas que andam de muleta. Então o que acontece? Eu às vezes levo desvantagem em provas que meninas saltam do bloco, fazem virada, fazem pernada, e nada disso eu faço. Então a nossa briga hoje para tentar baixar de classe é porque eu esteja numa classe que só tenham cadeirantes, que não façam saída de cima do bloco, que não tenham impulsão com perna, que não façam virada olímpica, porque nada disso eu faço. E para quem conhece natação, fazer uma virada olímpica. Continuando no vídeo anterior. Então, para quem conhece natação, uma virada olímpica, uma saída de bloco, a pessoa tem muita impulsão, então tem muita vantagem. Então, para quem não tem isso, é complicado competir de igual para igual, né? E essa regra ela vem do Comitê Internacional. Então, a gente depende de mudança de regra internacional para que isso possa mudar, para que as classes sejam mais parecidas. Até hoje eles estudam fazer uma classe só para os anões ou só para amputados. Isso já seria melhor, já ia separar melhor, né? Enquanto isso, a gente está nessa classe que todos juntos, nadando tudo junto, né? A minha dificuldade no início foi os horários para treinar, conseguir conciliar toda essa rotina de treino, de preparação física com trabalho e faculdade também que eu fazia na época. Mas isso acho que todo mundo passa e por mais que tenha dificuldade, a gente consegue tirar de letra. E além disso, a parte financeira também, que hoje eu ainda não estou com a melhor estrutura, mas hoje eu já tenho bem mais suporte. E no início foi minha maior dificuldade, assim, foi essa parte financeira que eu tinha que tirar do bolso mesmo para poder competir. O meu primeiro contato com a natação, eu tinha acho que uns 6 anos, mais ou menos, quando eu comecei a fazer algumas aulas por causa das recomendações médicas. Mas eu comecei a ter gosto mesmo pela água, foi quando eu
aos 12 anos eu fui para o Hospital de Reabilitação em Brasília, daí lá eles me incentivaram mesmo pra valer a praticar natação, que eu levava jeito, e aí eu comecei a treinar quando eu vim morar em Lages em 2010, e aí foi quando tudo começou. Sobre a periodização, a gente faz épocas pré-competição, a gente faz um treino mais intenso, mais específico, mais tiros que a gente diz, né, velocidade mesmo. E aí um período mais início do ano é mais a parte de base, a parte de volume, de correção de técnica. E aí quando chega perto de competições a gente faz mais essa lapidação, assim, né, de velocidade mesmo. A natação não foi o meu primeiro esporte, o que eu conheci primeiro, assim. Quando eu fui para esse hospital de reabilitação em Brasília, lá eles têm um centro esportivo, eles têm todas as modalidades lá dentro do hospital, é um centro bem grande, assim, tem ginásio, tem quadra, tem o lago que a gente faz canoagem, barco à vela, então eu tive contato com todos esses esportes. Basquete, canoagem, barco à vela, tênis de quadra, tênis de mesa, natação. Mas a natação sempre foi, eu sempre puxava para esse lado, assim, então a natação foi o que eu escolhi. A natação ela me traz vários benefícios para minha lesão, tanto na parte de equilíbrio de tronco, de fortalecimento, de mobilidade. Então tudo isso ela me auxilia hoje pela minha deficiência. Eu nado hoje os 4 estilos da natação: crawl, costas, peito e borboleta. E agora, começo desse ano, a gente incluiu também no programa de treinos de competição o medley. A gente viu pelo ranking, né, nacional qual era a chance que eu tinha e a gente decidiu incluir o medley também esse ano, que é a prova dos 200 medley. Então, além dessa, é o sem peito, sem costas, 50 livre, 50 borboleta, todas essas provas que eu nado. Além da natação, eu faço treino funcional, musculação, a parte de fortalecimento e também faço fisioterapia.